Ei, pessoal, tudo bem? Tô aqui no Pod Política, mais um episódio, só que hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu não tenho um candidato, uma candidata. Eu tenho uma amiga, a Bianca, que tem feito uma pesquisa, tem feito um trabalho muito interessante, com candidaturas, com mulheres que pretendem entrar na política, e a gente vai falar. Até porque eu sempre trazia aqui para a produção uma dificuldade que nós estamos tendo. Viu, Bianca? Nós entrevistamos um monte de candidato homem e nós só entrevistamos duas candidatas mulheres ainda. Então hoje, quando você vem para cá, eu fiquei super alegre da gente poder falar. Mas antes de passar a palavra, eu queria agradecer os nossos parceiros aqui, o pessoal da Via do Terno, o pessoal da Paulineres, o pessoal da Microsul Informática, o pessoal da Porto Gesso, a Folha Orange Imobiliária, e deixar aberto também para outras pessoas que quiserem participar do podcast, outros parceiros também, pode procurar a gente no @visualvideo. Bianca, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui hoje. Eu sei que você veio lá de Poste Caldas. Obrigado de coração para falar de um tema tão importante, não só para as eleições, mas para a sociedade. Obrigada eu pela oportunidade de participar aqui com vocês. É uma honra sempre estar falando mais sobre a importância das mulheres na política, sobre a participação feminina. E muito legal esse projeto do podcast que vocês estão desenvolvendo aqui, né? Toda a questão dessa acessibilidade na comunicação dos candidatos, da política em si, porque muitas vezes a gente passa despercebido por várias coisas que acontecem dentro da política, por várias ações que os candidatos estão fazendo. Então, aqui é um espaço muito legal para todos os candidatos. Então, agradeço você, a todo o contexto aqui, a equipe, gravação, os patrocinadores. Agradeço muito a participação. Obrigado, é uma honra. Eu estava aqui lembrando o bastidor, nós fomos colega de uma disciplina. Sim. A gente fez ciências sociais aqui na Unifal, né? Mas, para além disso, me conta um pouquinho, quem que é a Bianca? Vamos lá. Sou de Poços de Caldas, natural de Poços de Caldas. Vim aqui para Alfenas fazer ciências sociais. Antes eu fiz engenharia, fiz 2 semestres e meio de engenharia na Unifal de Poços. Não gostei. Entrei no movimento estudantil, fiz parte de DCE, fiz parte de todo esse contexto mais político. E falei assim, eu preciso fazer uma mudança social. Com isso, resolvi fazer ciências sociais, transferi o curso aqui para ciências sociais em Alfenas. E desde que eu entrei nas ciências sociais, eu comecei a estudar sobre a representatividade feminina na política. Porque eu sempre vi que era uma coisa que não tinham mulheres iguais a mim me representando. Então, por que não tinha? Essa foi minha maior indignação, indagação para levar o curso à frente. Fiz uma pesquisa aqui no sul e sudeste de Minas Gerais. Então, eu estudei 147 municípios do sul e sudeste de Minas, dentro da questão da candidatura laranja e da participação dos partidos na representatividade feminina. Após isso, fiz uma pós-graduação em comunicação e marketing e estou terminando um MBA em campanhas políticas, para realmente ajudar essas mulheres a fazerem a diferença no contexto social municipal da cidade delas. E você é mãe também. E eu sou mãe também. Eu tenho uma filhinha de 11 anos, a Alice, o amorzinho da minha vida. E eu quero fazer um futuro melhor para ela, né? Eu acho que tem muito essa relação da gente, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto estudante, querer políticas públicas que melhorem a nossa vida. E um homem não tem esse discernimento do que é estar nessa condição de mãe, ter que lidar com a escola, com a faculdade, levar o filho para a escola, ter toda essa relação dentro das cidades. Aqui em Alfenas eu senti uma dificuldade tremenda. A Alice ficava numa escolinha que é período integral para eu poder fazer faculdade e poder trabalhar. Lá em Poços não tem escola em tempo integral, nem particular, nem pública. Só a partir do segundo do ensino médio, ou se não, têm algumas aulas de tarde, mas são pouquíssimas. E a mulher dentro da política consegue inserir políticas públicas para a gente conseguir construir uma sociedade para a mulher também, né? Até porque vocês têm uma sensibilidade mais apurada. Maior. A gente viu no contexto de pandemia da Covid, países que eram governados por mulheres, o enfrentamento à Covid
foi melhor, digamos assim? Sim, eu acho que é mais por essa sensibilidade, por esse pensar em todo mundo como um filho. Eu penso muito nisso. Do Depois cuidado. do cuidado, do querer o Lógico. bem-estar social para todos, né? Então, eu vejo que várias governantes mulheres têm esse cuidado e têm essa empatia também com o contexto feminino, coisa que vários governantes homens que a gente tem não tem. Sim. Me fala um termo que você usou agora há pouquinho aí. O que que é uma candidatura laranja? Legal. Uma candidatura laranja é quando o partido lança o candidato e ele tem de 0 a 1 voto. Então, nem ele mesmo votou nele, ou se não, só ele mesmo votou, ou alguém da família, ou alguma pessoa que saiba que ele estava ali candidato votou. Geralmente são candidaturas que não têm publicidade, são candidaturas que às vezes recebem uma verba muito grande e não tem. A gente tem dentro das ciências sociais, como você estudou, a questão de quanto mais verba de campanha a gente tem, mais chance o candidato tem de conseguir o cargo ou de conseguir mais votos. E tem várias campanhas que eu estudei dentro da minha base de pesquisa que tinha dinheiro de campanha, mas não revertia votos. Em 2012, a gente teve muitos casos, já aumentou muito tanto o valor de incentivo de campanha feminina, quanto a quantidade de mulheres nas campanhas, e isso não reverteu a quantidade de mulheres ocupando as cadeiras. Então, dentro de várias análises estatísticas, a gente contestou que são candidaturas laranjas, possivelmente, né? Dentro desse cenário. Então, para ser uma candidatura laranja, principalmente de 0 a 1 votos, dinheiro de campanha ou muito irrisório ou muito alto, que daí esse dinheiro passa para outros candidatos, passa para outras situações. E às vezes nem a própria candidata sabe que ela está sendo lançada. E tem muito mais caso de candidatura laranja para mulheres do que para homens, por conta da lei que a gente tem das cotas, que é 30% de cada partido tem que ser de um gênero. E ficar o recado aqui, né? Nós tivemos recentemente uma cassação de uma chapa de vereadores em Belo Horizonte. Inclusive era a chapa do deputado Nicolas, que era o mais votado na época, ele foi vereador em BH. Foi cassada a chapa porque eles usaram candidaturas laranja, né? Mulheres que foram colocadas para disputar, para dar a cota ali, o número, mas não teve voto. E é isso, tudo que você falou dentro disso. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas isso não vai dar problema, ninguém vai descobrir. Inclusive, essa cassação dessa chapa numa capital como foi BH é um recado claro que o Tribunal Eleitoral está deixando. Olha, se tiver candidatura laranja nas eleições de 2024, vão ser cassados. E aí o risco, inclusive, de perder os votos da chapa, né? Sim, e eu vejo que hoje em dia a gente está com uma estrutura bem mais tanto disponível para a gente acessar também dentro do Tribunal Eleitoral, no site do TSE, a gente consegue encontrar quanto foi gasto de campanha, qual a quantidade de votos, dá para fazer uma pesquisa bem legal que qualquer pessoa leiga no assunto consegue entender um pouquinho mais sobre política, sobre como foi gasto a campanha, é bem detalhado. E a gente está conseguindo fazer esse equilíbrio para que não hajam essas candidaturas laranjas e para que a gente consiga equiparar também a quantidade de mulheres a homens, né? E não só de mulheres a homens, mas que não haja corrupção dentro da questão eleitoral, que a gente sabe que tem bastante, né, Gui? E por que você escolheu essa linha, essa área para atuar? Porque eu sempre gostei. Primeiro, eu sempre gostei de política. Política sempre foi meu xodózinho. Eu comecei a gostar de política, eu tinha 12 anos. Meu primeiro protesto, eu tinha 13 anos, 14 anos. De 13 para 14. E desde então, eu sempre gostei muito de estudar, de ver, de pesquisar. E eu nunca entendi por que era só homens brancos tentando decidir por nós. Sendo que o Brasil é 52% mulheres, são várias etnias, várias classes. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para fazer essa diferença social.
E dentro disso, quando eu entrei na Unifal, no curso de Ciências Sociais, o professor Thiago Silame me propôs essa linha de pesquisa e eu adorei, abracei de braços abertos. Então, foi uma linha bem legal, foi uma linha que eu passei a faculdade inteira estudando, foram 4 anos para conseguir todas essas informações, todos esses dados, foi bastante coisa envolvida. E continuei, porque eu quero fazer essa diferença realmente, sabe? Ontem, quando eu fui preparar aqui o roteiro, eu busquei alguns dados, a gente vai falar deles, mas um dado que me assustou é Minas Gerais, com seus 853 municípios, tem uma única mulher negra prefeita. É assustador. Então, assim, quando a gente faz esse corte racial, a gente fala da dificuldade de ter mulheres. Quando a gente faz o corte mulheres negras, fica mais difícil ainda. Fica. E principalmente aqui em Minas, os municípios nossos são pequenos e são muito. O sistema que a gente tem social dentro dos nossos municípios é muito coneralizado ainda. É muita figura dos antigos que vão passando os cargos, e é essa questão que a gente está mudando agora. De uns anos para cá, a gente está conseguindo mudar essa realidade, a gente está vendo figurinhas novas na política, né? Mas em municípios menores é muito difícil essa relação. No executivo, a minha pesquisa é mais voltada para o legislativo, né? Mais voltada para a questão das vereadoras, mas no executivo menos ainda. Se a gente for contabilizar todas as cidades que tem no sul, em Minas inteiro, e quantas são as prefeitas mulheres em comparação aos homens, é muito pouca. Agora você trouxe, eu tô com o dado aqui, né? Dos 853 municípios de Minas, 188 não tem vereadoras. E, no caso aqui, 333 tem apenas uma mulher na Câmara de Vereadores. Sim. É assustador, né? É assustador esses dados. E geralmente quando tem é uma ou duas, e olha lá. Sim. Lá em Poços, o máximo que a gente já teve de vereadoras simultâneas, mulheres, foram 3. Ano passado eu fiz parte da Assembleia da Mulher, fiz parte a gente fez uma interação bem legal dentro da Câmara lá de Poços, para tentar incentivar mesmo as mulheres a participarem da política, a entenderem sobre política, saberem mais sobre política. Então, foi bem legal. E a gente vê essa disparidade muito grande. Porque a gente ainda tem aquele conceito de que o lugar de mulher não é na política. Que política é uma coisa de homem, que política é uma coisa ruim. A gente ainda tem essa visão social de que política é ruim. E política não é ruim. Política é importante para tudo. Tudo é político. Deixa eu só dar o dado completo aqui, que eu estava falando do estado de Minas. Então, em Minas, são 64 municípios administrados por mulheres. E só uma, no caso aqui, é São Gotardo, no Alto Paraíba. O nome da prefeita é Denise Abadia Pereira Oliveira. É a única mulher negra. Eu fiquei muito assustado quando eu soube que em Minas, um território gigantesco, tantos municípios, e a gente tem um percentual alto, né, da população negra, e só tem uma mulher. E aí escancara de vez um racismo estrutural que está colocado também. Tem um pacto da branquitude aqui com relação à política, de homem branco falando por todos, pela maioria. E eles nem são a maioria, né? Estão longe de ser a maioria, mas falam como se fosse, né? Se comportam como se fosse. E assim, para além disso tudo, o que você acha que tem dificultado para as mulheres entrar na política? Uma coisa é entrar, uma coisa é ser eleita. Sim, vamos lá. A gente tem a questão social, que era o que a gente estava falando, dessa questão das mulheres não quererem entrar na política por achar que é uma coisa de homem, que é uma coisa que não é para elas, por essa questão social imposta para elas, que elas não podem fazer política. Tem a questão da jornada de trabalho. Muitas vezes a mulher tem 1, 2, 3 jornadas de trabalho, trabalha em 2 empregos, ainda tem que cuidar de casa, cuidar de criança, cuidar de tudo. Cuidar de marido. Cuidar de marido, que não era pra ter, mas a gente tem. Ter não tem, né? Mas muitas cuidam. E não dá tempo de ser um ser político. Porque, querendo ou não, pra você fazer uma campanha, você tem que abdicar de tudo.
Você já fez uma campanha, você está como pré-candidato também. Você sabe o enrosco que é fazer uma campanha. Eu faço campanha também aqui em Alfenas. Eu ajudei algumas vereadoras no ano passado, dei algumas consultorias para elas. A gente fez Caminhando Juntas na Política. Então, era um projeto, não chegou aí muito para frente, porque veio pandemia e tudo mais, estava no meio da pandemia, então a gente não conseguiu muitos encontros para conseguir consolidar esse projeto. Mas a gente estava com 15 vereadoras aqui de Alfenas, de vários partidos diferentes, não tinha uma única sigla, e era muito legal para trocar essa ideia entre vereadoras. Era quase uma frente ampla de Era mulheres. quase uma frente ampla Que vocês ampla de repitam mulheres. nessas eleições, por favor. Repitam, gente, vamos refazer o Caminhando Juntas. Se precisarem de ajuda, eu tô à disposição. É isso que eu ia te falar. Pode te procurar onde? Na hashtag, no arroba. Pode me procurar como Bierler, Bihlerler, no Instagram. Ou se não, pelo WhatsApp, 35 99191 9320. Eu tô à disposição de todas as mulheres que quiserem ser candidatas, para pelo menos dar uma conversinha, conversar um pouquinho, né? Que eu acho que é isso que mais importa. Se a gente conseguir se unir para fazer a diferença, a gente consegue fazer a diferença. Mas se precisar também da consultoria ou de uma assessoria de marketing, você está à disposição? Eu estou à disposição. Pode procurar. Mas eu faço primeiro essa primeira conversa para entender o cenário da candidata, o que ela quer, como ela quer. Então, essa primeira conversa é totalmente gratuita, é totalmente para eu conhecer a mulher e para eu tentar ajudar de alguma forma. Mesmo se não for com a assessoria, com a consultoria, com os trabalhos que eu faço com as mulheres do Brasil todo, é mais para ter pelo menos uma mulher que fala assim, eu te apoio. Então, a minha questão maior é apoiar as mulheres e fazer a diferença. E por que você acha que os partidos têm usado tanto, com tanta frequência, mulheres e algumas mulheres laranjas? Vamos lá, essa questão partidária. Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, era mais para verificar a questão partidária. Eu ia fazer um levantamento de todos os partidos, provavelmente ainda vou fazer isso no meu mestrado, que vai chegar, eu priorizei as pós, né? Para depois vir para o mestrado, da questão partidária. A gente tem dados que os partidos de esquerda têm menos candidatos laranjas do que os de direita. Então, eu quero fazer toda uma análise de qual partido mais apoia as mulheres, qual partido mais lança candidatas laranjas. Quero fazer toda essa pesquisa dentro do contexto das cidades que eu estudei aqui no sul e sudeste de Minas. E vários partidos, primeiro, têm dificuldade em arranjar mulheres. Muitos partidos, nossa, nessas eleições, o que mais teve, quando estava chegando no último momento, que podia filiar, era partido. Bianca, vem, conversa comigo, vamos fechar, que não sei o que, esse lance. Gente, não, eu trabalho com isso, eu não vou me candidatar, nem pretendo, por enquanto. Quem sabe mais para frente, em algum momento, mas não é minha intenção. E os partidos têm dificuldade em agregar essas mulheres porque eles não procuram antes e eles não dão um embasamento para elas antes. Eu acho que a questão do partido seria para dar uma educação política mesmo para essas mulheres durante os 4 anos antes das eleições, para que elas consigam sair como candidatas qualificadas, entendendo sobre política, entendendo o papel tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. E falta muito isso. Os partidos se preocupam só no final do período, quando precisam das candidatas, e procuram as mulheres e colocam qualquer mulher ali como linha de frente. E por isso muitas delas aceitam ser laranjas, ou às vezes algumas delas nem sabem que estão sendo laranjas. Tem várias vezes que os partidos simplesmente filiam mulheres que não sabem que estão filiadas, que não sabem que estão disputando as eleições porque têm algum acesso aos dados. Aproveitar e deixar o recado para você que está nos assistindo. Se você é liderança partidária, se você é presidente de partido e for usar candidatura laranja, usar mulher nessa campanha, você vai ter problema. Então, assim, sim, fica o recado. E fica também o pedido, né? Quando a gente fala da vida partidária, essa dimensão de uma formação
As pessoas acham que o partido é só para 2 anos, 4 anos. Não, os partidos precisam atuar na vida política do município e abrir esse espaço para as mulheres também nesse momento, para não ficar aquela coisa, ó, véspera de filiar, acabar, correr atrás das mulheres. Sim. E muitos partidos fazem isso, né? Sobre a questão da fiscalização, até a população que está nos assistindo no site do TSE, a gente consegue todos os dados de campanha, consegue quanto o candidato gastou, quanto o candidato fez de campanha. Então, tantos por cento em santinho, tantos por cento em redes, tantos por cento em assessoria. Dá para ver tudo isso dentro do site, dá para ver a quantidade de voto, dá para ver coeficiente eleitoral, que bairro mais elegeu ele, dá para fazer toda essa análise dentro do site. Então, dá pra gente, enquanto pessoa também, enquanto não só os partidos, fazer essa fiscalização e se vê alguma coisa errada, se vê santinho na rua no dia da eleição, se vê alguma coisa que tá fora da questão jurídica eleitoral, dentro do direito eleitoral, denunciar também, porque, querendo ou não, o tribunal não tem o acesso geral a tudo, né? Se a gente não denunciar, a gente não vai ter uma lei totalmente coerente. Bianca, eu tô com outro dado aqui também, na Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, né? Minas Gerais tem 44 homens e apenas 9 mulheres deputadas, né, representando a gente lá na Câmara. Na Assembleia Legislativa são 62 homens e 15 mulheres. Aumentou um pouco o número de mulheres na Assembleia Legislativa, mas está longe de ser o ideal. Sim. Está longe de ter um equilíbrio. A gente vê, estava falando, né, esse espaço dominado por homem branco, e as mulheres não têm tanto espaço, né? Sim. E entra naquela questão de mulheres. Quantas são negras? Quantas são LGBTQIA+. A gente vai ramificando, e no final a gente não tem espaço de fala para ninguém. Eu acho que em âmbito das últimas eleições, em âmbito de como está a nossa Assembleia, como está nosso Senado, é bem complicado. E a questão aqui de Minas também, a questão social de Minas, volta naquela questão da formação das cidades aqui de Minas. Se a gente não tiver lideranças dentro das cidades, a gente não vai ter liderança dentro do estado, não vai ter liderança dentro do nacional. Então, se a gente conseguir consolidar uma liderança, uma base legal para as mulheres no quesito municipal, eu acho que essa relação no quesito estadual e federal consegue mudar. A gente consegue aumentar ainda mais a representatividade em todos os âmbitos. Bianca, vamos falar de uma coisa que a gente tá falando de coisas duras, a gente vai falar de uma coisa que é a violência de gênero, né? A gente tem visto várias denúncias, várias parlamentares, mulheres, relatar que, inclusive dentro dos espaços, né? A gente viu cenas na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Isa Pena foi agarrada, foi apalpada. A gente teve também na Câmara de Vereadores de Florianópolis uma vereadora que foi beijada à força. Mas no dia a dia, assim, é e-mail que chega, é ameaça que chega. A Duda Salabé sempre fala dos e-mails, falando inclusive que ia matar a família dela. Quer dizer, isso é violência, isso é concreto. A gente teve a morte da Marielle também, uma coisa assim assustadora, uma vereadora em pleno mandato numa capital ser exterminada. Quer dizer, o ódio é tanto e a gente convive com esse dilema de não ter mulher, e quando a mulher chega também ter esse risco. Eu acho que as mulheres têm medo da política exatamente por isso. Estar num espaço que só tem homens, estar num espaço que nem todos os homens que estão ali têm um caráter íntegro e conseguem conviver com ideais diferentes, com pensamentos diferentes, traz da gente um alvo fácil. Então, eles acham que a gente vai se calar perante aos gritos dele. A gente não vai. Tem vários casos, muitos casos de assédios dentro das câmaras municipais das cidades aqui de Minas Gerais. De não deixar falar, muitas vezes dentro de discursos, de
de interações nas câmaras, são barradas as falas de mulheres, o presidente da Câmara corta o microfone, não deixa. Então, essa questão da violência política é uma coisa que a gente vai ter que lutar com isso, né? E eu acho que quanto mais mulheres a gente tiver eleita, volta naquele caso, quanto mais eleita, mais a gente consegue uma representatividade maior e mais a gente consegue provar que ali é sim nosso lugar e que a gente vai sim falar. Não tem muito o que fazer. É dar educação, conscientização para esses parlamentares que estão no poder, que ali é nosso espaço, sim, e que a gente vai continuar ali falando, gritando e querendo nossos direitos. Bianca, mas vamos trazer um pouco do contexto das nossas cidades aqui do sul de Minas, que são cidades menores, né? Apesar que você está lá em Poços, está atuando numa cidade que é a maior cidade do sul de Minas, mas o contexto são cidades com menos de 20 mil habitantes. O que você tem visto nas tuas pesquisas, nas tuas consultorias, na ajuda para essas candidatas? O que é o principal? Qual que é o grande desafio para essas candidaturas? Eu acho que o desafio maior em cidades pequenas é se você não for uma liderança comunitária. Muitas vezes as mulheres que são eleitas nessas cidades menores já fazem um trabalho comunitário dentro da cidade. Então, ou em uma ONG, ou são até professoras, tem uma representatividade dentro da cidade e isso faz com que converta a votos. Começar uma campanha do zero, sem nenhuma ação antes, sem nenhum conhecimento da sociedade, da sociedade local, né, da sociedade do município, que você vai fazer uma campanha, que você está disposta a fazer essa mudança social, estar sendo política, querer disputar, querer conversar, é uma questão bem, bem complicada. Então, eu acho que não fazer alguma ação antes de se lançar é um caminho mais difícil, não é impossível. Se a gente tiver uma boa comunicação e uma boa campanha, consegue eleger candidatas que não têm esse antes, mas todas as candidatas que são eleitas nessa cidade são lideranças comunitárias ou de bairro ou em alguma coisa assim. Porque você ganha visibilidade dentro da cidade. Querendo ou não, se você faz qualquer ação dentro da cidade, as pessoas já começam a falar de você. Então, você faz quase uma pré-campanha com isso. Além disso, comunicação. Comunicação dentro de cidade menor é totalmente diferente de uma comunicação de cidade maior. Eu fiz uma consultoria para uma candidata de São Paulo e a comunicação que é feita dentro de São Paulo é totalmente diferente da comunicação que eu faço em Alfenas, da comunicação que eu faço em Poços de Caldas. Então, e da comunicação que eu faço em cidade menor. Em cidade menor, o corpo a corpo ainda está muito em uso. Enquanto em cidade maior eu vou investir mais na questão de mídias sociais, na questão de encontrar espaços como podcasts, como espaços que dê visibilidade para a candidata. Em cidades pequenas não tem muito disso. Vai ter que usar, sim, uma parte das redes sociais, e as redes sociais estão entrando muito em xeque nessas eleições, porque tem várias medidas que não podem ser usadas, é muito tênue a linha do que pode e do que não pode dentro do marketing político em si. Então, é importante ter um profissional à frente da campanha, porque várias campanhas já estão sendo caçadas agora como pré-campanha, porque elas já lançaram como campanha, não podia lançar como campanha. Tem várias coisinhas pequenas que, se não tiver um profissional da área te instruindo e sabendo que você pode ou não pode fazer, a gente acaba se perdendo. Capital de campanha também, em cidades menores, é muito pouco. Para mulheres, menos ainda. Para mulheres que estão em partidos que não vão lançar prefeito, menor ainda do ainda. Você está dizendo quase nulo. Para fazer a campanha, né? Isso. Então, esses recursos que vêm é muito pouco que vem do partido. Então, tem como a gente fazer vaquinhas online para conseguir arrecadar mais dinheiros para a gente fazer uma campanha mais estruturada, chegar a mais pessoas. Tem outros meios que a gente consegue fazer uma campanha melhor. Mas dentro das cidades pequenas seria basicamente isso.
Ô Bianca, a gente viu nas últimas eleições presidenciais um movimento muito, muito forte do movimento do ele não. Puxado, organizado por mulheres, por coletivos. Mas ao mesmo tempo que a gente vê essa força de um movimento nacional, a gente percebe também, olha, se nós temos 52% da população de mulheres e não elege mulher, a gente sabe todo um contexto. É uma pergunta difícil que dá várias teses de doutorado, enfim. Por que mulher não vota em mulher? Eu acredito. Isso é tudo achismo, né, gente? Opa, até bati no microfone. Isso é tudo achismo. Porque a gente não pode contestar isso de uma forma mais no bate-papo, que não é muito minha linha de pesquisa. Mas tem a questão social, né? Que interfere muito. Tem a questão da família, dos amigos, falarem, vai votar em tal candidato, votar também nesse candidato. Tem a questão das mulheres não terem uma campanha tão ativa, então outras mulheres não vêm. As mulheres que estão no movimento social, que estão no Ele Não, vão ver a campanha da outra mulher que está lá do lado delas. Mas e a Dona Maria, que trabalha no mercadinho ali da esquina? O que ela tá vendo? O que ela tá entendendo? O que ela sabe sobre política? Então a gente volta na questão da educação política, sabe, Gui? Eu acho que a questão da educação política é o que vai embasar totalmente a sociedade para, primeiro, saber de política e, segundo, entender sobre política, sobre a responsabilidade da mulher na política, sobre a importância da mulher na política. Então, tudo isso é dentro da base da educação política, que é muito importante. E se amanhã alguma candidata, pré-candidata, te mandar lá no direct um pedido de ajuda? Como é que é isso? O que você pode auxiliar essa mulher que quer ser candidata, quer ser eleita? Vamos lá. Primeiro eu marco uma reunião online via Meets, então pode ser mulheres do Brasil todo, estou à disposição, para conversar e conhecer melhor essa mulher. Saber como eu posso ajudar, qual que é o contexto dela na cidade, qual que é o contexto da cidade, que cidade que ela como que vai ser a campanha dela, se ela já está pensando numa pré-campanha, o que ela tem dentro dessa questão política, o que ela tem de cargas políticas para a gente poder trabalhar. Depois disso, a gente tem duas soluções. Eu tenho a assessoria, que faço toda a assessoria de marketing, de imprensa, faço toda a questão da campanha política mesmo. Então, depende muito da cidade que eu vou estar trabalhando, da quantidade de pessoas, da quantidade de pessoas na campanha também. Você vai fazer literalmente um plano estratégico. Faço todo o plano estratégico para essa candidata. Ou se não, a questão só de algumas consultorias avulsas, tipo, Bi, eu posso fazer isso? Eu posso trazer isso, eu posso postar isso. Então, fazer essas questões mais avulsas eu faço também. Mas é mais essa questão de traçar um plano estratégico totalmente focado na campanha feminina. E como é algo personalizado também, vai depender muito do tamanho. Vai depender muito da campanha. Totalmente personalizado de acordo. Ou do tema, ou do histórico. Sim. Mas as mulheres podem te procurar. Podem me procurar, gente. E podem procurar o Gui também. Vim falar aqui no podcast, né? Que é super legal o bate-papo. As mulheres pra cá. E se você é homem, se você é dirigente de partido, também pode falar com a Bianca. Ela vai trazer uma série de dicas, informações e puxões de orelha também para você mudar o seu comportamento. Inclusive para os partidos, Gui, eu também faço essa questão da assessoria para as mulheres dos partidos, então consigo fazer assessorias em grupos. Lá em Poços a gente está fazendo com vários partidos, a gente reuniu mulheres de 11 partidos, então estamos dando aulas para capacitar as mulheres a terem mais consciência na campanha. Não pegamos a campanha das mulheres para fazer, mas estamos preparando, capacitando essas mulheres para fazerem uma campanha legal e uma campanha que gere resultado. A gente via muito no mundo do futebol, a gente tem visto agora treinadora, técnica, uma série de mulheres que estão indo para o campo do futebol, assim, ocupando esse espaço. E na política a gente vê também, às vezes, o homem questionando a fala da mulher, falando que a mulher não está preparada. E às vezes a imprensa cobre de forma diferente a postura de um homem e a postura de uma mulher.
Você vê isso também no dia a dia, isso dificulta, né? Sim, dificulta bastante. E lá em Poços, esse projeto que a gente está fazendo é só de mulheres para mulheres. Nem os líderes partidários podem participar, os presidentes do partido não podem participar, é só mulheres para mulheres. Então tá sendo bem legal isso, que é uma união muito feminina e muito justa também. Mas várias vezes, dentro de todos os contextos, não só da política, nosso trabalho é desvalorizado, né? O trabalho é mais. O homem sabe mais, o homem fala mais, o homem é melhor, quando as mulheres podem ser tão boas quanto o homem, ou até melhores do que os homens. Mas é essa questão da educação política, né? Da educação de tudo. A gente tem que mudar esse pensamento social de que a mulher é menos. E é a questão do feminismo, é a questão de toda a luta de classe que a gente tem, do movimento Ele Não, e de tudo, né? Ô, Bianca, a gente viu no Chile recentemente a eleição do Gabriel Boric, acho que é isso que fala, né? Boric. Ele anunciou que 50% do cargo de chefia do ministério seria de mulheres. Ia ter uma 50-50. Houve uma cobrança, inclusive, para o Lula, na formulação do ministério, ter mais mulheres. Não, e a gente perdeu algumas ministras, inclusive, e a gente perdeu, inclusive, no STF, que é a Suprema Corte do país, mulheres. A gente não tem mulheres nesse espaço de poder. É isso, mas o caminho é definir 50-50. O que é o ideal? O que a gente pode esperar? Eu acho que o caminho não é definir 50-50, assim como o caminho não é fazer uma lei de cotas. A minha base da pesquisa foi muito isso. Se tem uma lei de cotas, por que ela não é cumprida? Por que a gente não tem em todos os municípios 30% das cadeiras ocupadas por mulheres? Então, a lei é um incentivo legal, mas não pode ser um incentivo único. Não pode ser uma única forma da gente conseguir construir isso. A gente vai construir isso com educação. A gente vai construir isso com consciência da mulher, com consciência da população. Porque tem muita mulher qualificada. A quantidade de mulher dentro da política que a gente tem qualificada para assumir os ministérios que a gente tem é uma coisa exorbitante. Então, por que não assume? Por que as lideranças não indicam? Por que a gente não tem? Porque a mulher assusta. A gente assusta quando a gente quer fazer a diferença. Então, é essa conscientização, né? Que você fala da questão técnica, a gente vê nas próprias universidades. É um número muito maior de mulheres pesquisando, fazendo mestrado, doutorado. São mulheres que estão nesse espaço. E aí, quando vai para o mundo da política, o mundo da decisão, tá cheio de homem lá. Às vezes não tem nem qualificação para estar naquele espaço, mas tem um grupo político, tem alguém que apoia. Mas, Gui, não só na área da política, né? A gente vê isso até na área da indústria, na área das empresas. Mulheres ganham menos que homens, isso é dado estatístico. A gente está tentando, lutando faz anos para igualar esse salário. A gente tem toda a questão histórica da construção desse machismo estrutural, né? De gênero. Mulheres ganham menos, mulheres têm todo esse percurso maior. Muitas vezes as mulheres se qualificam mais para estar no mesmo cargo que alguém que nem tem a qualificação dela está, e às vezes as empresas preferem a outra pessoa por ser homem. Então, e paga muito mais para aquele homem do que para a mulher. Então é muito complicado essa questão estrutural que a gente tem dentro da nossa sociedade, sabe? Eu percebo também assim, nas últimas eleições teve a Simone Tebet, teve a Soraya Tronic, mas a Marina Silva foi uma das poucas que teve mais de 20% de votos válidos no primeiro turno. E hoje, quando a gente pensa no governo federal, longe de discussão ideológica, mas o próprio governo Lula coloca, olha, o Lula vai para a reeleição. Tá bom, ok. A gente não vê um debate, peraí, pode ser a Marina? Pode ser o Silvio Almeida, que é um homem negro qualificado? A gente volta para um perfil, talvez, de alguém branco, do estado de São Paulo,
Então, assim, a Sim. gente não consegue ver, inclusive, uma grande estrutura, espaço para mulheres, para homens negros. Sim, nem dentro de uma estrutura federal, né? Sim. Nem dentro de uma estrutura estadual. A gente, eu não tenho certeza desse dado que eu estou passando agora, mas aqui em Minas a gente nunca teve uma governadora. Não. Então eu tenho certeza desse dado, sim. Alfenas também nunca teve prefeito, acho que Poços também Poços não. nunca teve uma prefeita. Pouquíssimas cidades aqui da região teve prefeita. Só puxar um paralelo, para não falar que eu estou falando do governo Lula, o próprio Bolsonaro não aceita a condição da Michelle ser candidata. Ele fez Não. recentemente uma fala, se ela quiser ser candidata, não vai ser com ele marido. Quer dizer, então assim, o medo, inclusive, dos dois campos. Eu estou trazendo aqui tanto uma discussão do espectro à esquerda quanto à direita, né? Sim, e a Michelle candidata teria bastante apoio, tem muito apoio social em volta da Michelle. E é bem complicada essa questão de por que não pode ser? Por que tem que ser sempre um homem branco que está representando ali? Bianca, vamos falar de dois temas muito evidente, tá atual. Primeiro, as investigações sobre a morte da Marielle, né? Sim. Prendeu um deputado, prendeu um conselheiro do Tribunal de Contas, prendeu um chefe da Polícia Civil, enfim, uma série de coisas que mostram o tamanho do caos social ali no Rio de Janeiro, dessa mistura da política com a milícia. Sim. Mas assim, tá longe de ser... Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da violência desse corpo negro, dessa mulher negra. Sim. A Marielle sempre foi um símbolo de resistência muito forte, e é até hoje. Sempre fez lutas e investigações muito severas dentro do contexto da milícia, principalmente. Por ser uma mulher negra, por ser uma mulher nascida em favela, por ter todo o contexto dela, ela trouxe uma força muito grande para dentro da política. E isso incomoda. E isso incomodou a tal ponto de matarem ela e o Anderson em uma chacina. E falarem que não foi político, que deve ter sido um assalto, que deve ter sido... erraram o carro, que foi bandido. Eu não lembro, não sei se você lembra, mas no começo das investigações, não foi milícia. Não, a política não tem nada a ver, podia ter sido qualquer um. Mas que qualquer um que recebe mais de 50 tiros num carro, né? Saindo de debates políticos, saindo de toda a luta dela. Então, é muito complicado, porque a representação da mulher na política, ainda mais de mulheres negras, de mulheres fortes, de mulheres que estão fazendo uma mudança social e que estão lutando por isso, que têm acesso para falar com bairros, que têm acesso para falar com a população mais carente, traz medo para dentro da política. E isso a gente tem que mostrar que a gente não vai abaixar a guarda, que a gente pode matar 1, 2, 5 Marielles, mas a gente não vai se calar. É importante registrar a questão da Marielle, porque existem tantas outras mulheres também que sofrem violência no dia a dia, mas é absurdo a gente imaginar uma capital de um estado, uma noite, alguém ser executado. E é mais assustador saber que... eu vi entrevistas do Freixo, vi de outras pessoas... O corpo ainda no local e já circulando fake news dizendo que ela era mulher de bandido, que tinha que morrer, enfim. Sim. Isso é assustador. A gente está num nível de ódio na sociedade assustador, não respeitar a dor e o luto de uma família, né? Sim, o ódio geralmente disseminado contra mulheres. Mulheres negras, classe baixa. Tem toda essa questão do ódio focado em minorias, né? É um ódio só de minorias. E a gente tem que ser mais empático, ser mais humano e entender que não precisava ser assim, que política não é isso. Política não é milícia. Milícia devia não existir aqui no Brasil. A gente devia ter leis para acabar com essa questão da milícia, mas é complicado porque se a polícia que condena as leis, quem que tá certo, quem que tá errado? Quantas crianças morrem, Gui? Filhos de mães
morrem dentro das favelas nas nossas capitais. A gente tem dados exorbitantes e nunca se sabe se foi polícia, se foi bandido, se foi facção, o que foi. Porque é tudo encoberto, é tudo muito mal analisado, mal estruturado dentro da nossa partição, né? Então, tem que ter punições mais graves para a milícia, tem que afastar mesmo do cargo, tem que ser preso, tem que descobrir, tem que ter inquéritos dentro das polícias, né? Da polícia militar, principalmente, fazer... Não, eu defendo muito a desmilitarização da polícia, né? Trazer uma polícia mais humana, mais justa e mais... pensando em si, num bem-estar social, do que em combater alguma coisa que às vezes nem existe, né? E Bianca, vamos comentar um tema aqui que está bem atual, que é a questão do projeto de lei para tornar um crime de homicídio o aborto, né? Sim. Após 22 semanas, que é um projeto apresentado por homem e defendido por homem, é claro que tem algumas mulheres, mas que trouxe um grande debate para a sociedade sobre essa questão dos homens definirem ou criarem regras para corpo e para situações que são de mulheres. Como é que Sim. você vê? E aí a gente fala exatamente dessa ausência de mulheres no poder até para trazer um contraponto, né? Sim, se a gente tivesse mulheres no poder, provavelmente esse projeto não teria nem sido aprovado para ir a pauta, para virar. Precisa ter uma comissão da mulher para falar sobre corpos de mulheres. A gente precisa falar de mulheres para mulheres. Homens não têm direito de falar sobre o nosso corpo. Principalmente nessa questão do aborto. O que acontece? A criminalização do aborto em casos de abusos é complicado porque a maioria dos abusos são feitos em crianças. Aqui no Brasil, a gente tem muitos casos de crianças sofrendo abusos dentro de casa, que engravidam dentro de casa. E é complicado, porque imagina uma criança grávida de um pai, de um tio, e não poder fazer esse aborto de uma forma legal e segura, condições públicas. E daí essa criança que tiver um filho, o filho vai ser abusado pelo mesmo familiar, que vai virar um ciclo de tortura para as mulheres, para as crianças e para a família. E esse pessoal que fala que defende tanto a família, que defende tanto a vida... Quem tá pensando na vida dessas crianças? Quem tá pensando na vida das mulheres que saem na rua? Eu fui assaltada aqui em Alfenas. Eu só não fui abusada porque eu chutei o assaltante. Não façam isso. Mas ele tentou vir pra cima de mim. A gente teve que ter um combate corporal. Eu saí gritando. E se tivesse acontecido alguma coisa comigo? E se tivesse acontecido alguma coisa com a vó, com a tia, com a irmã, com a filha? Desses parlamentares que estão querendo propor uma lei dessas. Eles não iam aceitar o aborto? Eles iam, porque eles têm dinheiro para fazer um aborto clandestino, né? Mas e a criança pobre da favela? E o trabalhador que vai voltar do trabalho e sofre uma situação de assédio quando vai sair do ônibus. Até dentro do ônibus a gente tem situações de assédio. Em hospitais. Em hospitais. A gente teve o caso do pai que abusou a filha semana passada. Foi preso dentro do hospital. É bizarro pensar que homens estão defendendo isso. Tem mulheres defendendo isso também. Mas principalmente de pensar o quanto o Estado não está sendo seguro para as mulheres e nem decente com o nosso corpo. Se é nosso corpo, são nossas regras. A gente tem que escolher o que quer ou não. E a gente não está nem falando de uma pauta de debate de um aborto para qualquer situação, né? Como tem em vários países, diversos países, a gente tem um aborto legal e seguro para quem quiser, quando quiser. Isso é uma outra pauta. A gente está falando de casos de abusos. Criminalizar isso. E mais... criminalizar 20 anos, enquanto quem abusou são só 10 anos. É uma pauta seríssima de ser debatida e eu estou gostando muito dessa interação social
que está tendo perante essa pauta. Porque são poucas os projetos de leis que a gente discute enquanto sociedade. E dentro das redes sociais, dentro de tudo, tem muita gente falando sobre isso. E isso é uma parte da educação política também que a gente traz. Porque quanto mais as pessoas souberem o que está passando dentro dos projetos de leis que estão sendo propostos, que estão sendo aprovados, mais a gente vai entendendo sobre a política e conscientizando as pessoas. E aqui tem um elemento da rede social, tô lembrando um pouco do que a Luana Piovani fez, a gente deve agradecer muito a ela, de trazer o debate da PEC, inclusive da privatização das praias. Sim. Foi uma mulher que trouxe esse debate, que apresentou, escancarou, enfim, e a sociedade toda debateu e recuou, né? O Congresso recuou. Com relação ao PL que a gente fala, tem um dado que é técnico, né? Mulheres até 22 semanas, ninguém quer fazer aborto, né? Mas assim, uma mulher quando é estuprada, ela tem capacidade de saber que ela foi. Agora, quando a gente fala de uma criança abusada por um pai, por um tio, por um pastor, por alguém, ela às vezes não tem noção, às vezes a família não acredita. Então assim, passou 22 semanas... E às vezes, ela tem até vergonha de falar. Às vezes, muitas vezes, o que acontece é a mulher foi abusada e a demora também na burocracia. Para você conseguir um parto, para você conseguir um aborto legal, você tem que provar que você foi abusado, você tem que fazer corpo de delito, você tem que ir na polícia denunciar quem te abusou. Se é de dentro de casa, o que você vai fazer? Para onde você vai? E se for seu pai? Vai pro abrigo? Sabe? Além disso, tem que fazer todo esse corpo de delito. E às vezes demora mais do que essas 21 semanas. Esse processo todo é demorado. Teve vários casos de concederem abortos para crianças, para adolescentes que passaram dessas 21 semanas por conta dessa questão burocrática. Imagina se isso for criminalizado. Imagina quanto de adolescente que a gente vai ter na cadeia. Mas assim, ó, só para talvez encerrar o tema, que as pessoas não pararam para perceber que, na verdade, o Lira, ele quer reeleger o sucessor, ele quer acuar o governo e ele quer dinheiro pro Centrão. Então, um tema como esse, que não era para estar debatendo dessa forma, que ele colocou em regime de urgência, naturalmente seria um processo para se discutir muito, em muitas audiências, em muitas discussões, mas ali é um recado, inclusive, para pedir emenda para o governo federal pagar, inclusive para as bases, agora no período eleitoral. Então, assim, até uma questão de um direito da mulher está sendo usado para ter mais dinheiro para eleger mais homens. Sim. Bianca, vamos falar agora, que a gente já está indo para o finalmente. Como que você imagina um mundo governado por mulheres? Eu acho que não tem que ser um mundo governado por mulheres. Tem que ser um mundo governado por pessoas. Independentemente se for mulher, se for homem, mas ter uma consciência social de que a gente precisa, tanto a mulher fazer leis para homens, quanto os homens fazer leis para as mulheres, e a gente conseguir um equilíbrio dentro dessa questão. Independentemente de gênero, de cor, de raça, de etnia, de qualquer coisa. Mas a gente ter um olhar social. Ter um olhar cultivado para as pessoas e pro bem-estar social. A gente chegar realmente no nível de bem-estar social. Ótimo. Tem alguma pergunta que eu não fiz, que faltou, que você queria responder? Acho que não. Você quer mandar um abraço, uma mensagem para alguém que está nos assistindo? Não, obrigada. Você quer deixar um recadinho para essas mulheres que podem te procurar, de incentivo, de apoio? Gente, recados. É muito importante a participação de todas vocês na política, mesmo se não forem como candidatas, mas filiem-se a partidos, entendam sobre políticas, procurem saber o que está acontecendo dentro do seu município, dentro da questão estadual, federal. Tentem entender, porque isso impacta diretamente na nossa vida, no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, impacta totalmente dentro da nossa questão. Além disso, quem quiser me procurar, estou à disposição, Instagram, @bierler, WhatsApp 35 99191 9320, e estou à disposição de todas e de todos os partidos também que precisarem.
Ô, Bianca, eu queria te agradecer por ter vindo, por ter falado, trazer um tema tão importante e que a gente sente falta aqui, inclusive no podcast, entrevistei só 2 mulheres ainda, então fica o convite para outras mulheres, mas obrigado de coração, um prazer te reencontrar, te desejar sorte, que mais mulheres, né, assistindo a gente hoje possam te procurar, se encorajar e disputar as eleições. Muito obrigada pela oportunidade, Gui. Foi um prazer te reencontrar. Foi muito bacana o nosso bate-papo aqui. Gente, veio falar com o Gui. É muito legal. Precisa de mulheres e vocês precisam aparecer também. Se vocês não aparecerem, vocês não vão ganhar as eleições. Então, vem bater um papo com o Gui. Vem conversar sobre política, mostrar as propostas, mostrar o que vocês vão fazer de diferença para a cidade de vocês. E pode procurar a gente aí nas redes sociais, né, no @Estúdio Visual. O espaço está aberto para outras candidatas, enfim, pode vir bater um papo com a gente. Bianca, eu vou agradecer também novamente a Via do Terno, a Paulineres, a Microsul Informática, a Porto Gesso, a Imobiliária Folha Orange, que são os parceiros e que viabilizam esse espaço tão importante para a nossa democracia. Bianca, obrigado, uma boa sorte e estou aqui à disposição. Muito obrigada.